Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário acerca de um documentário que eu assisti recentemente, um documentário sobre os primeiros registros fílmicos, os primeiros registros cinematográficos, não é? Os primeiros filmes desta arte maravilhosa chamada o cinema. E aqui eu estou me referindo ao documentário intitulado Lumière, a aventura continua. Este documentário foi dirigido, narrado, comentado pelo Thierry Frémaux. Este documentário reúne 120 filmes da autoria, né, da criação dos irmãos Lumière, e ali nós temos uma noção do que foi o cinema em seus primeiros passos. Eu vou falar algumas coisas sobre este documentário, mas antes quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de ciência, filosofia, arte, cultura, né? Enfim, aqui nós nos propomos a contribuir com a ampliação do teu repertório cultural, teu repertório filosófico, científico, enfim. Este é um espaço por meio do qual nós nos dedicamos a levar até vocês um pouco de conhecimento. Portanto, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando este espaço com outras pessoas. Faça a sua inscrição se não o fez ainda, isso nos ajuda bastante. Deixa aí os seus comentários, o seu like se gostou, se gostar desta nossa exposição, isso nos ajuda bastante. Bem, o documentário Lumière, a aventura continua, é um documentário de 2025 e este documentário dialoga com outro documentário que eu também assisti, já assisti há algum tempo, né? Eu que sou um cinéfilo inveterado, né? E suponho que muita gente aqui que frequenta o nosso espaço também seja, né? Então, este é um documentário que o primeiro, né? Lumière, a aventura começa, documentário de 2017 que eu assisti já há algum tempo, e este documentário de 2025, Lumière, a aventura continua, estabelece um diálogo com aquele de 2017. E neste documentário de 2025, repito, narrado pelo Thierry Frémaux, né, que é diretor em Cannes, do Festival de Cannes, né, o documentário é narrado e comentado pelo Thierry Frémaux, né. Neste documentário, o diretor reuniu 120 filmes da autoria dos Lumière, dos irmãos Lumière, né? Louis, né, que é quem grava a maior parte dos filmes, e seu irmão Auguste, né? Neste documentário nós temos uma ideia bastante clara do que foi o cinema em seu início, em sua origem, lá nos idos de 1895, né? O cinema nasce lá, né? Os filmes dos Lumière, os primeiros filmes, foram apresentados pela primeira vez, né, no Salon de Le Grand Café, em Paris, né? Aliás, na França tudo acontece nos cafés, né? E foi num café, no Salon du Grand Café, que os primeiros filmes dos Lumière foram apresentados. E isto em 1895. Estes primeiros filmes estão registrados neste documentário, que além da narrativa e dos comentários do Thierry Frémaux, nós ainda podemos contar com a música de fundo, a trilha sonora da autoria do grande compositor
francês Gabriel Fauré. E isso é interessante por quê? Porque esses primeiros filmes, além de serem preto e branco, também eram filmes mudos, né? Nós estamos ainda diante dos primeiros passos do cinema, né? O cinema está engateando, né? E este é um documentário que nos coloca diante da origem do cinema, pois o cinema, para se tornar o que ele é hoje, ele fez uma verdadeira caminhada, uma longuíssima caminhada, né, até chegar a esta obra mais complexa, né, esta obra mais elaborada, né? No início não, no início o que nós temos eram filmes bastante rudimentares ainda, né? Bastante ingênuos, bastante simples, né? Mas que, para quem é cinéfilo como eu, já trazem germe, né? A beleza e o valor de uma criação que chegou neste mundo para ficar, né? Contrariando aquilo que muitos críticos nos dias dos Lumière afirmavam, né? Inclusive rolou nos quatro cantos do mundo que aquilo que os irmãos Lumière criaram não teria futuro. Bem, lê do engano, né? Nós vimos o quanto que o cinema construiu um futuro promissor, né? Um futuro maravilhoso. Se bem que hoje ele vive com o advento dos streams, o esvaziamento das salas de cinema, o cinema hoje vive um momento delicado, né? Um momento bastante delicado, né? E algo que preocupa a todos nós que amamos cinema, né? Principalmente nós cinéfilos raízes, né? Nós que gostamos de frequentar salas de cinema, ver o cinema em seu templo natural, né? Ver o cinema em seu espaço natural, né? Que é a sala de cinema. Eu particularmente sou adepto do conceito de que o cinema só é cinema se ele entrar primeiramente, estrear primeiramente numa sala de cinema. Eu sou bastante cético em relação a essa ideia de cinema feito única e exclusivamente para streaming, tela de televisão, tela de tablet, tela de celular, enfim, eu sou cético em relação a esse tipo de filme, né, de cinema, porque para mim cinema só é cinema se ele estrear, se ele ocupar uma sala de cinema, até porque a palavra cinema é uma palavra que nos reporta diretamente a esse espaço dedicado à transmissão de filmes, né? E tirar o filme desse espaço, endereçá-lo a um outro espaço e não a este, faz com que este filme perca de fato o seu caráter cinematográfico, né? Assim que eu penso como cinéfilo raiz, e sei que há muitos cinéfilos raízes que comungam conosco dessa mesma ideia. Mas o que importa para nós neste encontro é fazer uma apresentação destes primeiros registros, né, deste momento em que o cinema dá os seus primeiros passos. Como eu já disse, o Thierry Frénaud reúne neste documentário mais de uma centena de filmes dos irmãos Lumière, né, que por meio
de sua câmera, né, chamada no início de cinematógrafo, né? O cinema não nasce como cinema, ele nasce como um cinematógrafo, né? Ele nasce com aquele objeto por meio do qual Louis Lumière registra cenas da vida cotidiana, né? Cenas da vida comum, né? E essa palavra cinematógrafo é uma palavra que pode ser traduzida como escrever o movimento. Portanto, o documentário apresenta o cinema, e isso é bastante interessante, apresenta o cinema como uma escrita, né? Apresenta o cinema como uma descrição, por assim dizer, e uma descrição textual, por assim dizer, uma escrita, por assim dizer, do movimento. Né? E aqui nós já estamos diante de um primeiro conceito de cinema, né? O cinema como uma escrita do movimento, não apenas imagem em movimento ou imagens em movimento, porque nesse sentido o cinema rompe sobretudo com a pintura, né? Porque se até então a humanidade conhecia as imagens a partir de seu congelamento numa tela, numa moldura, ou numa parede, ou seja lá, ou num teto, né? Seja lá onde for, a partir daqui, essas imagens adquirem movimento. Essas imagens passam a adquirir quase que uma vida própria. E, portanto, o cinema já rompe com esta outra linguagem artística, porque ele desenvolve a proeza de pôr essas imagens em movimento. E essas imagens, ou essas primeiras imagens, que foram registradas pelos irmãos Lumière, duravam nada mais que 50 segundos. Né? Nós temos apenas 50 segundos, que é o tempo que o cinematógrafo tem condições de registrar e, portanto, é o tempo no qual uma cena tem que ser plenamente captada a ponto de ser digna de um registro cinematográfico. Então, em 50 segundos, Louis Lumière tinha que registrar uma cena de tal forma completa, de tal forma, em sua totalidade, que o telespectador pudesse apreciar aquilo como uma obra acabada, como uma obra desenvolvida. Havia ali já um enredo, e este enredo tinha que ter um começo, um desenvolvimento e um fim. E isto em 50 segundos. Ou seja, o cinema ainda está muito longe de ser daquelas megaproduções, daqueles filmes épicos que duram 3, quase 4 horas, como hoje nós conhecemos, né? Como hoje nós sabemos por meio de sua história, né? Se bem que em nossos dias, em que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de se concentrar, de focar por muito tempo num objeto, né? Filmes que duram mais de 3 horas são um verdadeiro desafio para essa geração. Inclusive, o último que eu assisti no cinema, Brutalista, que é um filme que acho que concorreu ao Oscar do ano passado, né? O Brutalista, com Andy Brody. O Brutalista tem quase 4 horas de filme, se eu não estiver enganado, né? Eu assisti no cinema, e no cinema houve até um intermission ali, né? Houve até uma interrupção
no meio do filme, quase no final do filme, para que a plateia pudesse ir ao toalete, tomar algum café, né, dar uma relaxada, porque é um filme extremamente longo, né, é um filme muito bom, inclusive, né, mas hoje filmes longos assim são cada vez mais raros, porque nós estamos diante de uma geração, de um público, né, que tem essa dificuldade de focar por muito tempo num determinado objeto, né? O que é uma pena, né? O que é lamentável, né? Eu, inclusive, vejo no espaço de cinema, né, que eu frequento, até uma forma de exercitar essa coisa que a gente está perdendo, que é a capacidade de focar durante um tempo razoável em determinado objeto, né? Os filmes lá dos Lumière duravam apenas 50 segundos, né? Mas já traziam este enredo completo, né? E quais eram os temas desses primeiros filmes, né? Quais eram os temas dos primeiros registros fílmicos feitos pelos Lumière? Ora, os temas eram os temas da vida cotidiana, da vida trivial, da vida comum das pessoas, porque todos os registros eram feitos de pessoas em suas atividades as mais diversas. Daí alguns criticarem este formato como sendo formato natural de cinema, porque falta a estes filmes, né, o seu caráter ficcional, né? Nós não temos ainda a ficção, né? Nós não temos ainda a inventividade, a imaginação, não são personagens, nós não temos nem personagens, né? São e não são, né? São porque fazem parte do cinema, né? Fazem parte dos primeiros registros fílmicos, mas não são personagens porque não possuem nomes fictícios, e aquilo que fazem ou que faziam naquele momento era aquilo que estavam fazendo. Na verdade, aquilo ali é registro da vida que segue dos parisienses, né? Embora o filme, esses primeiros registros não se limitaram a Paris, né? Os irmãos Lumière foram a outros países para registrar, foram aos Estados Unidos, foram à Itália, né? Eles andaram correram outras terras para fazer o registro fílmico, os seus registros fílmicos. E aqui vai uma nota interessante que o documentário também aborda, né? Com o cinema, o telespectador, sobretudo parisiense, né, pôde conhecer outros mundos, conhecer outros povos, conhecer outras terras que ele até então não conhecia, né? E nesse sentido, os filmes dos Lumière já trazia este propósito de tornar o mundo menor, né? De diminuir a distância entre as pessoas, né? Os filmes eram capazes, esses filmes já eram capazes de trazer ao telespectador um mundo desconhecido por este telespectador, né? Um mundo que este telespectador não tinha ainda conhecimento, né? Então, nesse sentido, o cinema diminui as distâncias, né? E veja, eu me referi aqui à viagem que os Lumière fizeram aos Estados Unidos, e lá também eles fizeram alguns filmes. Entretanto, e essa viagem que eles fizeram aos Estados Unidos ocorreu em 1896, né, um ano após a invenção do cinematógrafo, né? Entretanto, a invenção dos Lumière não foi bem recepcionada nos Estados Unidos. Tanto é que eles foram convidados a se retirar dos Estados Unidos
por conta das leis protecionistas norte-americanas, né? Porque uma invenção daquela concorria com as invenções de ninguém mais, ninguém menos que Thomas Edison, né? Então não era uma invenção bem-vinda aos Estados Unidos, né? Porque aquilo poderia abalar, né, as outras invenções feitas por Thomas Edison, né? Vejam, o cinema dos Lumière não foi recepcionado naquele momento na terra que mais tarde se tornaria a terra do cinema, né? Uma grande ironia, né? Depois o cinema vai conquistar a América do Norte e vai fazer dela a sua terra, né? Vai fazer dela o espaço mais frequentado pelo cinema. Mas no início não, no início os irmãos Lumière foram convidados a se retirar dos Estados Unidos. Nem por isso deixaram de investir, de acreditar em sua invenção. Interessante que o cinema, em sua origem, teve algumas portas fechadas e outras se abriram, entretanto, de forma perigosa, e os irmãos Lumière tiveram esse discernimento. Vejam, o cinematógrafo despertou o interesse da comunidade científica, da comunidade acadêmica, né, que queria ter a posse, ter a patente daquela invenção, né? Ter a patente do cinematógrafo, né? Entretanto, se isto ocorresse, o cinematógrafo ficaria confinado aos espaços da academia, ficaria confinado aos laboratórios de investigação científica, né? Ele não teria o alcance que hoje ele teve, mas devido a essa consciência visionária, por assim dizer, dos Lumière, eles se negaram a vender a patente da obra, da criação, para a comunidade acadêmica, para a comunidade científica, né? E destinaram a sua invenção para o povo, né? Para as classes populares. E, de fato, né, parece que o cinema foi feito para as classes populares, né? O seu destino era as classes populares, porque o cinema se tornou a mais popular de todas as artes, podemos assim dizer, né? A pintura é mais restrita a um número menor de apreciadores, né? A literatura, né, um número menor de apreciadores. A música, até que a música teve uma maior ascensão popular, né, mas não comparada com o cinema, né? O cinema se transformou de fato numa arte de massas, né? Sobretudo no começo lá do século XX, né? E é nesse sentido que o cinema é a mais popular de todas as artes, porque até em termos musicais, aquele período, o que havia naquele período era uma música erudita, né? Era uma música clássica e também ela reservada a um grupo, a uma elite, né? Uma elite europeia que consumia aquele tipo de música, né? Depois nós tivemos as invenções de gêneros mais populares, né? Aí a música vai ter um alcance, vai conquistar outros públicos, né? Depois nós tivemos a invenção do jazz, do blues, né? Depois veio o rock e outros gêneros, né? Que aí deram à música a oportunidade de ampliar muito os
seus horizontes. Aí a música se torna também um fenômeno de massa, um fenômeno popular, mas nada que supere o cinema, né? O cinema se tornou uma arte voltada para as massas, né? Voltada para a população, e as massas, e a mesma população, as mesmas massas, as mesmas pessoas, que serão as grandes protagonistas dos filmes dos irmãos Lumière, né? A multidão, as pessoas, né? O povo é o protagonista desses filmes que duravam apenas 50 segundos. Né? E é interessante vermos essas pessoas em seu cotidiano, e algumas conscientes de que estavam fazendo parte de algo muito grande, né? de algo que marcaria a história. Né? Tanto é que tem um filme lá, um filme de um ferreiro em sua atividade, que para ser filmado, o ferreiro colocou camisa branca e uma gravata, né? Pois ele tinha consciência de que estava fazendo parte, de que iria fazer parte de algo transcendental, né? De algo muito grande, né? De algo espetacular, por assim dizer, e de fato o fez, né? Mas os protagonistas desses primeiros filmes são o povo, são as multidões, são as pessoas em sua vida trivial, em sua vida comum, né? Um outro aspecto que esses primeiros registros apresentam já uma primeira emulação com outras artes, né? Os elementos estéticos do cinema, o cinema enquanto arte ainda não havia surgido, né? A identidade artística do cinema não havia se formado ainda, né? Tanto é que quem vai fazer uma defesa estética do cinema e vai argumentar pela ideia de que o cinema é uma arte foi o intelectual, um jornalista, um filósofo chamado Ricciotto Canuto, que vai escrever um manifesto defendendo o valor estético, né, o valor artístico do cinema. Mas isso eu não me recordo agora qual foi o ano em que o Ricciotto Canuto lançou esse seu manifesto pelo valor estético do cinema, mas isso ele deve ter feito, esse texto ele deve ter publicado lá entre os anos 1915, 1920, alguma coisa assim. Acho que durante a Segunda Guerra Mundial, um pouquinho depois, eu não me recordo ao certo, mas foi bem ali no início do século XX, né? E o Ricciotto Canuto vai defender o cinema como com o seu valor estético, né? E nos filmes dos irmãos Lumière, este valor estético não está definido, bem claro. Daí o cinema, entretanto, não significa dizer que o cinema já não trazia em seus primeiros registros uma ambição artística, né? Uma ambição estética, né? E nós vemos isto por meio das emulações do cinema com outros, dos filmes dos Lumière, com outros gêneros artísticos, né? Por exemplo, com a pintura. Né? A pintura é uma fonte de inspiração, foi uma fonte de inspiração para os Lumière. Né? Vejam, tem um filme em que a câmera é colocada no alto de uma locomotiva em movimento, né? E o que o telespectador tem diante de si são as imagens
captadas por este ângulo, né? Por esta visão mais panorâmica, né? A câmera, o cinematógrafo é colocado sobre a locomotiva enquanto a locomotiva está em movimento, né? Vejam, aqui é importante dizermos duas coisas. Primeiro, essa cena da locomotiva, esse filme da locomotiva, já é uma emulação do cinema com a arte. Por quê? Porque o grande pintor inglês Turner já havia pintado trens, locomotivas, antes da invenção do cinema, né? E os irmãos Lumière, que conheciam as pinturas de Turner, aqui já está fazendo o cinema emular com a pintura, né? E um outro ponto interessante no filme, nesse filme da locomotiva, né, fazendo o seu percurso e tendo as imagens capturadas pelo cinematógrafo colocado em cima, sobre esta locomotiva, já encerrava a ideia de que, por meio do cinema, o indivíduo teria o seu olhar ampliado sobre o mundo, sobre as coisas. Ele passaria a ver as coisas a partir de um ângulo que até então lhe era desconhecido, a partir de uma perspectiva que lhe era desconhecida, né? Vejam, a câmera vai ampliar o olhar do telespectador, a fim de que ele possa ver e enxergar coisas, ângulos, perspectivas que ele jamais conseguiria sem a invenção da câmera, né? Então o cinema já traz essa possibilidade, já encerra já encerra essa ideia, já traz em si essa sua capacidade de potencializar a visão humana, potencializar o olhar humano, né? Agora o olhar humano é convidado a ver, perceber, enxergar aquilo que até então ele não conhecia, né? O nosso olhar é estendido, é ampliado por meio desta invenção maravilhosa, que é a invenção do cinematógrafo, né? Então, e nós temos o cinema emulando com outras artes, como a pintura, né? Aliás, o próprio Louis Lumière foi bastante inspirado. Ele era um apreciador do impressionismo, né? Do impressionismo de Auguste Renoir, né? E vejam, ele admira o impressionismo de Auguste Renoir e cria uma arte que depois vai inspirar o filho de Auguste Renoir, que foi Jean Renoir a fazer cinema, né? Então o Louis se inspira no impressionismo de Auguste Renoir para criar o cinema, que por sua vez irá inspirar o filho do grande impressionista Auguste Renoir, que foi Jean Renoir, que se dedicou ao cinema. Inclusive eu já gravei vídeos aqui, um vídeo, aliás, aqui no nosso canal falando sobre o cinema do Jean Renoir, né? Um vídeo por meio do qual eu falo do artista que deu voz aos ratos, né? Do artista que deu aos ratos, né, uma dimensão até então. Enfim, mas isso eu falo aqui em nosso canal no outro espaço, né? Então o cinema nasce com a missão de impressionar, né? Com essa sua vocação para gerar fortes impressões no público, né? Impressões estas que, por mais fortes que fossem, né, conseguiam manter o público dentro de um silêncio admirativo, um silêncio
diante do espantoso, né, diante do admirável, deste admirável mundo novo que o cinema vai apresentando, né, vai descerrando, né, vai revelando. Então o cinema dá-se com essa sua intenção de impressionar o telespectador, né? E o cinema é capaz de gerar com o público essa empatia. Uma das coisas que inclusive hoje à tarde mesmo assisti o filme Ali, né, que narra a trajetória do grande lutador, do grande boxeador Muhammad Ali, né, Ali o nome do filme, né, para preservar a pronúncia original, né, e vendo o Ali hoje de manhã, na verdade, né, você acaba encontrando no cinema essa possibilidade de vínculo, de empatia, né? O cinema é capaz de gerar em nós, de gerar no público esta empatia, né? E por isso nós nos apegamos tanto a ele, né? Porque o cinema, não poucas vezes o cinema acaba narrando aspectos, momentos, histórias, eventos da nossa própria vida, né? Explorando sentimentos que são nossos, né? Explorando realidades, condições que são as nossas, né? E daí ele nos cativar pela força da empatia, né? Empatia que ele já causava no primeiro público, nesses primeiros telespectadores, né, que eram convidados a interagir, e nenhuma outra arte tem este poder de despertar tanto as nossas paixões, as nossas emoções, de mexer tanto com as nossas emoções como o cinema, né? Portanto, o cinema convida o público a interagir com ele. Entretanto, essa interação tem que ser uma interação silenciosa, não é? Por quê? Porque a sala de cinema impõe este silêncio, exige este silêncio. E por que ela impõe este silêncio? Para que a atenção do telespectador se volte incondicionalmente para o filme, para a cena ou as cenas, para as imagens em movimento. Então, o silêncio é necessário. O silêncio do público é necessário. E os filmes eram silenciosos, né? Nós ainda estamos diante, repito, do cinema mudo. O filme que vai, pela primeira vez, vai explorar o som no cinema, né? O aspecto vocal, né? A fala, vai ser o cantor de jazz. Esse é o primeiro filme falado, por assim dizer, né? O cantor de jazz. E o cantor de jazz, se eu não estiver enganado, é de 1927, ou algo assim. Ali nós temos o cinema já falado, né? Agora, o cinema não é mais imagem apenas. O cinema também é som. Som que faltou nos registros dos filmes dos irmãos Lumière. Portanto, são registros que pertencem a esta fase, a este período do cinema mudo, né? E vejam, cinema mudo, que é uma locução, uma expressão que os americanos não utilizavam, né? Os americanos não conheciam o cinema mudo como cinema mudo, eles conheciam o cinema mudo como um filme silencioso, né? Um filme silencioso. E essa é uma expressão mais forte, né? Mais completa, por assim dizer, né? Porque o cinema mudo traz a ideia de que o cinema possui uma deficiência, não é? O que não é verdade. O fato de ser mudo não pressupõe uma deficiência do cinema, né? Mas a expressão um filme silencioso é uma expressão
usada, essa expressão usada pelos americanos é uma expressão mais bem elaborada, né? Porque nós vemos que o silêncio não parte de uma deficiência do filme, não revela uma deficiência do filme, mas revela quase que essa sua condição. Revela essa condição que ele mesmo impõe ao público para que este aprecie as imagens em movimento, porque o centro aqui são as imagens em movimento, né? Portanto, o som aqui falta ao filme. O que nós percebemos, o que dá para perceber às vezes e isso está nos registros dos filmes do Lumière, vocês que não viram, verão nesse documentário, né? Às vezes o que você tem é o barulho de um carrinho, por exemplo, carregando equipamento, né? O ruído de um carrinho, né? Carregando um equipamento, né? Nada além disso, né? Som harmônico nós não temos, mas no documentário do Thierry Frénaud, né? Todo filme é acompanhado pela música do grande compositor francês Gabriel Fauré, né? Então, esses registros são uma verdadeira pérola para nós que amamos o cinema. Ali nós estamos vendo o cinema dando seus primeiros passos, né? Repito, por muita gente eram passos fadados a não ir muito longe, né? A não ter vida longa, né? O que provou ser um verdadeiro equívoco, haja vista que já temos mais de 100 anos de história do cinema, né? Os principais filmes dos irmãos Luis estão neste documentário, né? Tem a famosa cena da saída dos funcionários de uma indústria, né? de uma fábrica, né? Melhor dizendo, né? Temos o trem chegando na estação, né? Enfim, para quem é apaixonado pelo cinema, essa é uma oportunidade maravilhosa de ter esse contato com o cinema em seus primeiros dias, né? Tem um caráter, como já antecipei, um caráter documental. E por quê? Porque quem vai dar ao cinema explorar os aspectos mais ilusionistas, né, mais ficcionais do cinema será o grande Georges Méliès. Este, sim, inclusive o Georges Méliès, que foi tema de um filme sobre o qual eu pretendo um dia falar aqui no nosso canal, um filme do Martin Scorsese, né? Martin Scorsese, que é um cinéfilo inveterado, né? Um cara apaixonado por cinema, um cara que faz cinema e um cara que vive cinema, né? Que aprecia cinema, né? E ele fez um filme inspirado no cinema do Georges Méliès, que aí já é um cinema que aborda aspectos mais ficcionais, aspectos mais ilusórios, né? E o Georges Méliès esteve presente na primeira apresentação dos filmes dos Lumière, lá no Salão du Grand Café. E ele estava cético, estava sentado na primeira fileira e estava cético em relação àquela invenção. Entretanto, quando ele viu os primeiros filmes, ele se encantou com tudo aquilo, ele se apaixonou por aquela invenção, inclusive propôs ao Auguste, melhor dizendo, ele propôs ao Auguste, melhor dizendo, né, a comprar aquela invenção, mas Auguste recusou, né,
pois já havia destinado, assentado em seu coração que aquela invenção seria destinada ao povo, né? E Georges Méliès não conseguiu adquirir o cinematógrafo, né? E esse encontro entre Auguste e Méliès, né, já nos coloca diante do cinema em suas duas perspectivas mais relevantes, né? Se os irmãos Lumière, ao explorar cenas da vida cotidiana, dando aos seus filmes o caráter daquilo que hoje nós chamamos de documentário, Georges Méliès vai explorar esses aspectos, repito, mais ficcionais do filme, de tal modo que esse encontro entre Georges Méliès e Auguste Renoir, Auguste Lumière, também é o encontro dessas duas vertentes na história do cinema, né? A vertente mais realista, a dos irmãos Lumière, e a vertente mais ficcional, né? A do Georges Méliès. Com essas duas figuras, o cinema tomaria rumos diversos, né? Rumos distintos, né? Cético estava Georges Méliès, entretanto, ao ver os primeiros registros, ele se encantou a tal ponto de propor, ou de se propor a comprar o cinematógrafo, né, aquela invenção. Os Lumière não o venderam, né? Houve outras sessões de apresentação dos filmes dos irmãos Lumière em Paris, né? E um crítico que esteve na primeira exposição vaticinou, por assim dizer, né? Profetizou, por assim dizer, né? Afirmando que chegaria um tempo, que quando chegasse o tempo em que as pessoas tivessem de forma assim mais abundante uma câmera nas mãos, neste dia a morte deixaria de ser absoluta, né? Essa fala desse crítico é uma fala extremamente pertinente, porque de fato ela encerra esse poder que o cinema tem de relativizar a morte. Por quê? Porque o cinema registra, guarda, conserva para a eternidade as pessoas, os atores, as personagens, né? Até hoje assistimos filmes de pessoas que já morreram há décadas e suas personagens estão lá, representadas por essas pessoas, representadas por esses atores, né? De tal modo que, embora tenham morrido fisicamente, em termos de imagem, esses atores, essas pessoas estão lá a sua fala, estão lá as suas roupas, estão lá as suas características físicas, está lá o seu corpo, está lá o seu rosto, está lá a sua voz, né? Embora tenham morrido. Por quê? Porque o cinema tornou a morte não algo absoluto, mas algo relativo. As pessoas filmadas pelos irmãos Lumière, nestes curtas, já morreram há mais de mais de um século, ou há quase um século, a depender. Tinha pessoas lá muito idosas nos filmes do Lumière, como tinham crianças, né? Então, há pessoas ali que morreram há mais de um século, há outras que morreram há menos de um século, mas morreram há muito tempo. Entretanto, todas elas estão vivas nos filmes
dos Lumière, né? O que prova que, de fato, a morte deixou de ser absoluta com o cinema. Da mesma forma, da mesma forma que ela relativiza a morte, ela cria uma outra linguagem, ela cria uma outra gramática, né? O que os irmãos Lumière fizeram foi criar esta nova gramática, né? E uma citação que aparece no filme, que é a citação do Jean-Luc Godard, o grande diretor da Nouvelle Vague, né? O Jean-Luc Godard dizia que para se inventar uma gramática é preciso primeiramente conversar com os analfabetos e os iletrados. Para se inventar uma nova gramática, vai dizer Jean-Luc Godard, é preciso conversar primeiro com os analfabetos e com os iletrados. O que os irmãos Lumière fizeram? Os irmãos Lumière simplesmente inventaram uma outra gramática, inventaram uma outra linguagem, a gramática cinematográfica. A linguagem cinematográfica, ou seja, o cinema criou seu próprio idioma, e este idioma fala em todas as línguas. Por quê? Porque este idioma vocaliza por meio de imagens, palavras, sentimentos, necessidades, carências, virtudes e vícios que são nossos, que são dos seres humanos, que são da humanidade. Daí o poder que o cinema tem. Aliás, daí nós podemos afirmar que justificar que o cinema possui uma linguagem que é uma linguagem universal. O cinema fala com todos. O cinema conversa com todos. O cinema dialoga com todos. Porque o cinema nos conhece, explora por meio das imagens, nas telas, aquilo que em nós é mais caro, mais precioso, enfim. O cinema tem esse potencial de falar uma linguagem universal, porque o cinema nos conhece. E o cinema fala de nós, para nós e para o grande público. Nestes filmes dos irmãos Lumière, o cinema, embora mudo, já está dizendo muitas coisas. Já está dizendo coisas que nos são bastante significativas. Vejam lá os filmes registrados neste documentário e depois compartilhe conosco por aqui, né? Lumière, Aventura continua. Este documentário que eu assisti recentemente e do qual eu compartilho com vocês essas minhas impressões, né? Essas minhas percepções. Fica aí o meu convite a todos os cinéfilos que assistam esse registro histórico e maravilhoso, porque é uma joia de valiosíssimo, uma joia de um valor inestimável, um valor incomensurável. Por quê? Porque ela nos coloca diante do cinema em seus primeiros passos, engateando, fazendo seus primeiros movimentos que hoje sabemos iriam longe e longe demais, e com todas as limitações geradas pelo advento dos streaming, nós aqui proclamamos vida longa ao cinema, vida longa à sétima arte, vida longa a esta gramática e linguagem que nos seduzem há mais de um
século. Espero que vocês assistam ao documentário, vocês irão gostar, e se gostaram também dessa nossa exposição, deixem aí o seu like, faça aí, se já assistiu o documentário, faça aí os seus comentários, compartilhe esse espaço com outras pessoas para que nós possamos levar um pouco de cultura, um pouco de arte, como aqui fizemos hoje, a tantas outras pessoas, né? O mundo precisa e precisa urgentemente de arte, né? Sobretudo nos espaços, os ambientes virtuais tão povoados de cenas bizarras e de muito mau gosto, né? de muita agressividade à nossa sensibilidade, né? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e em breve a gente se reencontra neste nosso espaço. Até lá!